Olá, esse é o vídeo 5. Estamos continuando a reflexão do vídeo 4 acerca da transição do modo de produção escravista. Muito bem. Quando nós falamos, continuando a análise da noção de um único Deus, nós temos que ter em mente a base estrutural dessa civilização que existiu, foi a civilização clássica. Então nós temos aqui, se vamos traçar um paralelo, né, entre esses dois elementos. E agora vamos falar dessa linha de raciocínio aqui embaixo. No princípio, nas civilizações tribais, onde praticamente inexistia as classes sociais, elas existiam, mas era quase que uma ausência de grandes classes sociais definidas, existia apenas um ponto central de apoio, de liderança, que seria o xamã ou o oráculo, ou vários outros nomes que foram sendo dados aí pelas tribos ou pelas civilizações antigas. A partir do desenvolvimento da cultura pré-histórica e da cultura histórica, do desenvolvimento da escrita e da fala, os movimentos tribais eles vão se organizando em civilizações. No caso aqui, você pode estudar em vários momentos a civilização das civilizações da Mesopotâmia, dos assírios, dos egípcios, dos gregos, as civilizações pré-colombianas da América, a civilização persa, enfim, entre várias outras que foram existindo. Essas civilizações foram se estruturando ao longo, todas elas também, muitas delas politeístas, embora a civilização egípcia tivesse o faraó, né, que era o deus sol, mas existiam também outras figuras, outros deuses, era uma civilização politeísta. E essas civilizações, por meio das guerras entre os povos, elas foram se estruturando na medida em que, quando uma guerra acontecia, a civilização que perdia, ela ia se tornando escrava da outra, né? No caso, as tribos antigas, né? Tribos ou civilizações pequenas que foram se acumulando, elas foram se acumulando através de guerras, né? Eu tenho um grupo que guerreia com outro grupo, o grupo que perde se torna escravo, né? E assim foi se estruturando o escravismo, ou seja, o escravismo ele é a forma mais rudimentar das relações de produção. O escravismo ele se a gente imaginar que o escravismo durou mais de 10 ou 20 mil anos na história da humanidade, nós vamos entender que a escravidão é um padrão do comportamento humano, né, e não uma anomalia, né? Infelizmente, né, a gente tem que constatar isso, embora nós vivamos hoje um período em que a escravidão é considerada uma coisa hedionda. Infelizmente nós temos que entender que na história da humanidade foi um padrão, né? Hoje não é mais, óbvio, que é uma coisa hedionda, considerado algo hediondo, mas o comportamento humano na sua essência primitiva tem como padrão a dominação através da força, né? Ou seja, a escravidão. Então, aí entra a ideia dos peixes que vão comendo uns aos outros, né? Então um peixe maiorzinho come o peixe pequeno, outro peixe maior come o peixe maiorzinho, e aí até que surge dois grandes peixes que se brigam e um come o outro, né? É a ideia da evolução desses conflitos e dessas guerras entre os povos que vai culminar na potência que foi o Império Romano. O Império Romano que foi a civilização que dominou as outras civilizações. Então eu fiz aqui uma pirâmide que contém pirâmides internas, a noção um pouco que se tem do que foi o Império Romano. Foi uma civilização que, que foi composta pela dominação de outras civilizações.
né? Tirando aqui, só elimina aqui, eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, a partir desse conceito de que o Império Romano foi uma civilização que dominou outras civilizações e o Império Romano foi uma civilização politeísta, nós temos aí esse conceito, né? Congela aqui a reflexão aqui, porque existem outras reflexões nesse desenho que eu estou falando, né? Vamos focar só aqui agora, né? Então eu estou aqui falando desse momento de apogeu que foi do politeísmo para o monoteísmo e o movimento natural que isso tem em relação à, à base social. Muito bem. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Esse movimento natural. O que significa isso? Significa na medida em que a sociedade humana, né, as civilizações vão se aglomerando, ou seja, o número vai aumentando e ela vai se tornando uma sociedade de massas, nós temos que entender o seguinte: fatalmente, de uma forma, entre aspas, natural, por quê? Por que entre aspas natural? Porque sabemos que esse natural ele é socialmente construído, né? Mas natural no sentido um pouco mais amplo, ou seja, eu entendo que de uma forma rudimentar de civilização, de estruturação política, e isso existe até hoje, vamos reconhecer, a forma, a forma que nós associamos é a forma da pirâmide, né? E por que eu chamo isso de natural? Porque eu faço isso, eu não, né, o oráculo no caso. Por quê? Porque eu associo isso com a ideia física, né? Vamos imaginar arquitetonicamente. Vamos nos basear um pouco no exemplo da arquitetura. Se eu pegar um templo romano ou um templo grego que ele possui aquela o Panteão, por exemplo, que ele possui um teto e ele no geral faz uma forma quadrada, embora se você for pesquisar aí no Google, o frontão do Panteão ele é um triângulo, mas ele está estruturado em pilares. Se você demolir isso, a ação da gravidade sobre as ruínas vai originar uma pirâmide. Tudo se resume numa pirâmide na natureza. As ruínas, elas caem e formam uma pirâmide. Se eu tenho aqui um conjunto de pilares estruturados e eles se rompem para dentro. O peso da ruína, o peso de uma queda de estrutura, ele faz esse movimento. E esse movimento gera uma pirâmide. Por quê? Porque a força da gravidade natural faz esse movimento. E aí a sociedade naturalmente se estrutura a partir de uma pirâmide, né? Eu acho que esse é o conceito colocado aqui, né? O que eu quero dizer com isso? Aí está aqui o ponto, né? Essa gravidade, né? Esse exemplo da gravidade. Eu utilizo isso para estruturar a noção de que o, a humanidade, quando próxima do seu comportamento original, quando próxima do seu comportamento de origem, ou seja, o comportamento instintivo de dominação pela força, ela origina uma estrutura social piramidal, né? O grande desafio que se lançou sobre a humanidade desde o seu princípio até hoje é construir uma sociedade ou uma civilização que não seja piramidal, mas que seja uma civilização que seja um losango, ou seja, uma sociedade mais igualitária, ou, digamos assim, um quadrado, ou enfim, eu estou pirando agora aqui nisso, mas não vem ao caso.
o que vem ao caso é que, a partir desse ponto, nós vamos falar o quê? Da crise do Império Romano. O Império Romano, ele entra em crise, e aí nós vamos falar um pouco da crise do escravismo, e ele vai dar uma transição, né? Uma transição para uma nova pirâmide, né? Então, com o declínio do escravismo, a pirâmide que era o Império Romano, ela vira uma nova pirâmide, controlada pela Igreja Católica. Então, se o que era antes pequenas civilizações ou tribos que foram dominadas pelo Império Romano, acabam se tornando feudos, né? Na medida em que as cidades entram em colapso, as cidades romanas elas entram em colapso com as invasões bárbaras, as tribos bárbaras, que são tribos rurais, enfim, elas invadem Roma e destroem Roma, e aí a civilização romana ela enfrenta uma espécie de diáspora, e nessa diáspora ela se desconstrói até mesmo de forma, digamos assim, mitológica, né, ideológica ou religiosa, vamos fazer uma transformação. E essa transformação vai dar origem à Igreja Católica, e a Igreja Católica vai começar a reconectar esses pontos da pirâmide, e essa civilização que vai se organizar nos campos e vai se formar e vai se estruturar em feudos. Isso é algo que acontece no Marco Zero, que é o marco do cristianismo, e vai durar aí uns 5 séculos, uns 500 anos, até se estruturar essa nova pirâmide aqui. Tudo isso que eu estou falando é um pouco a base, né? Só para completar, o conceito de tribo bárbara, na etimologia romana do latim, os bárbaros eles eram os não romanos, ou seja, os povos fora de Roma, porque para Roma, somente o romano, o cidadão de Roma, era civilizado, ou seja, o conceito da civilização romana é o quê? O romano, ele é o civilizado, e ponto. Isso não entra em discussão, era uma coisa pétrea, uma cláusula pétrea no pensamento deles. Então o bárbaro, ele era o ser violento, né? O animal, o ser das florestas, das trevas, que ameaça o homem civilizado romano, né? Esse é o conceito aí colocado. E é necessário o quê? Entender esse paralelo aqui. Entender que a crise do escravismo e a crise do Império Romano estão associadas à transformação do politeísmo e monoteísmo e do afastamento do homem em relação à natureza de origem, né? Esse é um ponto em questão, e nós vamos falar um pouco agora dessa transição, né? Que é o que está sendo colocado aqui nesse outro conjunto de reflexões. Quais são os pontos que vão originar a crise do Império Romano ou a crise do escravismo, né? O ponto 1 aqui, o Império cresceu por meio de guerras e não suportou o seu próprio tamanho. Esse é um ponto, ou seja, a estrutura antiga da civilização foi crescendo de modo que ela atingiu um tamanho máximo, e esse tamanho máximo não sustentava um crescimento maior. No entanto, o motor, a engrenagem que fazia esse sistema crescer, que era por meio de guerras, por meio do militarismo romano, ele foi continuando, porque é a forma que foi se constituindo esse crescimento, e ele não parou mais. Não houve uma mentalidade que pudesse associar que
as guerras precisavam parar. Não. As guerras é o motor do imperialismo. A guerra é o motor de todo o imperialismo. Isso, inclusive, até hoje. Se você não cresce, se o imperialismo não cresce e não faz guerras, ele para de crescer e ele entra em colapso. É o que aconteceu com a Roma. Roma foi a ruína de Roma foi essa. Na medida em que a civilização cresceu tanto e porque as guerras continuavam e chegou um ponto em que não se podia mais fazer guerra porque Roma dominava tudo, o seu próprio tamanho não encontrou o peso necessário para se sustentar. A centralidade política não foi suficiente, né? Vou fazer uma associação aqui, esse círculo colocado, o centro ele não foi capaz de suportar o tamanho, a centralidade não foi capaz de suportar o tamanho. Esse é o ponto 1. Mas esse foi um processo que durou vários séculos, né? A gente imaginar o declínio do Império Romano, ele durou praticamente 4 ou 5 séculos, são quase 400, 500 anos. 400, 500 anos é o período da Idade Moderna. A Idade Moderna, que começa em 1400, por aí, né, mais ou menos nessa época, oficialmente, ela vai durar até os anos 2000, até hoje, 600 anos. Esse período todo foi a crise do Império Romano. É meio louco imaginar essas variações de tempo. O ponto 2, que é um pouco que eu já falei, é o surgimento do cristianismo. O que é o cristianismo? O que foi o cristianismo sob a perspectiva política da época? O cristianismo foi um sentimento de irmandade que desestabilizou a classe dos escravos, ou seja, uma rebelião silenciosa. Ou seja, a ideia de Cristo, a ideia de que somos todos irmãos e devemos nos respeitar e não devemos universalmente respeitar o próximo, independentemente o amor incondicional, ou seja, eu tenho que amar incondicionalmente o meu irmão, uma pessoa que é diferente de mim, uma pessoa que seja a condição que for, esse sentimento de irmandade, ele é revolucionário no contexto da Roma. Ele é, digamos assim, rebelde, ele é revolucionário na ideia da escravidão. Ou seja, eu não vou submeter o meu irmão à condição de escravo, porque ele é igual a mim. Ambos nós somos filhos de Deus. Também é associada a ideia de que eu também não posso me submeter à escravidão. Então foi um momento em que muitas pessoas morriam de fome, muitas pessoas foram sucumbindo à violência e à dor e ao sofrimento, e a ideia de Cristo foi uma ideia que purificou a alma das pessoas. E as pessoas começaram a se rebelar contra Roma, e Roma começou a perder o seu encanto, né? A civilização romana começou a perder o encanto e a se deteriorar gradativamente ao longo dos séculos. O ponto 3, que já foi falado, são as invasões bárbaras, né? Nesse processo todo. Na medida em que a pressão das tribos ao redor foi comprimindo Roma, e Roma foi sucumbindo, as invasões bárbaras elas vão deteriorar e vão corroer aí a civilização romana. E o quarto ponto, que é o que eu chamo da crise do eterno. A crise do eterno e a insustentabilidade do eterno, ou seja, o desencanto. Esse quarto ponto eu vou continuar no próximo vídeo.